Nessa aula a gente vai ver como funciona a parte do Transform Mode. Então aqui onde diz Mode, repare que aqui embaixo a gente tem já esses três ícones que a gente já viu, que quando a gente habilita eles, ele traz todas essas opções aqui da timeline pra gente. E se eu tiver aqui, por exemplo, mais de um vídeo sobreposto um ao outro, aqui onde ele diz Mode, se não aparece para você, é só habilitar no ícone aqui de baixo. Aqui ele aparece normal. Se você já trabalha com Photoshop, você já deve estar acostumado com esse painel aqui. Ele basicamente te dá as mesmas opções do Photoshop, que são opções de a gente mesclar, de misturar uma camada com a outra. Então aqui ele tem a opção, por exemplo, a Multiply, ele tem a opção Screen. Repare que ele vai misturando. Se eu colocar aqui em normal, eu volto a enxergar sem nenhum efeito. Então eu tenho a layer do Kitesurf e eu tenho a pista dos patinhos aqui. Se eu mudar então, por exemplo, para overlay, ele vai misturar, ele ainda aparece aqui, os dois. Se eu for reproduzir o vídeo, ele vai tocar e ele vai reproduzir, o cara aqui com o kitesurf e o vídeo com os patinhos em cima. Então, dependendo do que eu for escolher aqui, ele vai mudar para mim como que vai ser essa transição, essa fusão de uma pista com a outra. Tá? Então, tem várias formas aí de você poder misturar. É uma questão de você escolher um por um aqui e ir vendo que resultado que você consegue. Além disso, repare o seguinte, aqui eu tenho essa régua aqui de cima. Tá? Essa régua eu posso clicar aqui nas extremidades dela e trazer. Posso arrastar ela para um lado para o outro. E se eu for apertar 0 ou esse botão aqui que é o do render, ele vai renderizar só o que tiver dentro desse espaço aqui da régua. Então também tem uma outra forma que a gente pode trazer uma extremidade para um lado e para o outro, sem ser arrastando. A gente pode fazer isso através de alguns shortcuts, tá? A gente pode fazer isso com algumas teclas de atalho. Então, a letra B de bola, ela faz como se fosse o IN. Aonde tiver esse cursor vermelho, se o cursor vermelho estiver aqui, eu apertar a letra B, ele vai me trazer a régua aqui para o começo, para onde tiver o cursor vermelho. E se eu apertar a tecla N de nariz, ele faz o Alt na régua. Então, se o cursor vermelho estiver aqui, eu apertar N, ele vai vir para cá. Tá? Então, B e N. Sempre onde tiver o cursor. Certo? E lembrando que a gente ainda também consegue, se você faz clique aqui no meio da régua, ele aparece essa setinha para o lado esquerdo e para o lado direito, onde a gente consegue arrastar de um lado e para o outro. Tá? Esses shortcuts eles são muito bons. Por exemplo, para cortar aqui, eu até posso vir aqui e cortar, assim, desse jeito, arrastando. Ou eu poderia vir aqui em editar split layers, Ctrl Shift D, e aí ele vai cortar pra gente, se eu viesse aqui e fizesse assim, edit split layer, ele vai cortar para mim. Isso aqui é muito útil, por exemplo, se eu quero renderizar só um pedaço, se eu faço duplo clique, ele aumenta todo a régua. Então, se eu estou aqui, por exemplo, ele está fechadinho aqui, a régua só nesse pedaço. Se eu venho aqui e faço duplo clique, ele estica totalmente a régua de uma extremidade até a outra. E aqui, ao invés de eu vir assim, eu acho que aqui está no começo do clipe, eu acho que aqui agora eu estou no final dele. Com Shift, ele faz como se fosse um ímã, a hora que eu arrasto. Só que além disso, eu posso selecionar aqui a minha pista e apertar a letra I de Itália, né? I de IN, na verdade. Ele vem justamente para o começo do meu vídeo. Então, se eu estou aqui e eu tenho a minha pista de vídeo selecionada, eu aperto I, eu vou lá para o começo dele. Aí eu posso apertar B para trazer a régua aqui para o começo. Se eu apertar a letra O de ovo, eu levo para o fim dele, de Alt, na verdade, né? E aí eu posso apertar N. E aí sim, eu posso vir aqui e apertar 0 para renderizar só esse clipe que eu quero. Então, esses teclados B e N, que é in out na régua, e com o nosso clipe selecionado e O de in out com o clipe selecionado, eles ajudam a gente a ganhar muito tempo, ele é muito bom. A gente também tem aqui uma outra opção, por exemplo, aqui eu tenho take 13 e o take 5 na mesma composição. Se eu selecionar os dois, tá? E eu vier aqui em Layer, Pre-Compose ou o shortcut Ctrl Shift C, repare que aqui eu tenho duas pistas, tá? Eu vou gerar uma nova composição, uma composição dentro da outra, tá? Então aqui ele deixa o nome Pre-Compose 1, eu posso colocar só um, por exemplo, se eu quiser.
Vou deixar a opção de mover todos os atributos para essa nova composição e vou dar um OK. Aí repare o seguinte, ó, ele fez uma composição nova. Então eu tenho a composição, antes eu tinha só o Take 13 Kitesurf, que é esse aqui, vamos dizer, é a composição mãe, né? Agora eu fiz uma outra composição, eu peguei todas aquelas layers, todas aquelas camadas, aquelas pistas que estavam aqui, e eu juntei todas elas em uma única composição com o nome de Precompose 1. Tá aqui, ó, 1. Agora, se eu fizer duplo clique, ele abre uma nova aba, aqui, ó. Aqui ele está fechado, eu fiz duplo clique, ele abre uma nova aba. E aqui eu posso editar os meus arquivos, tá? Eu posso trazer o vídeo mais para cá, posso aplicar efeito, enfim, fazer qualquer mudança que eu queira. E se eu voltar aqui, ele está fechadinho. E eu poderia, inclusive, se eu tiver aqui outros arquivos, por exemplo, ó, fazer novamente o mesmo processo. Ó. Layer, Precompose, vou fazer aqui 2. Ok. Então agora eu tenho, ó, se eu abro a 2, eu tenho a 1 aqui dentro, se eu abro a 1, aí sim eu consigo editar. Então eu posso fazer várias Precompose, uma dentro da outra, tá? Então é tudo uma questão de... E aqui ele tem as mesmas configurações de como se fosse um arquivo de vídeo, depois a gente vai ver isso melhor. Mas o que eu quero mostrar aqui para você é que você consegue pegar vários arquivos, tá? Não interessa quantos você tem aqui, ó, na tua timeline, você consegue juntar isso tudo aqui numa única pré-composição, ó. 000, ok. Agora dentro do 000, se eu fizer duplo clique, eu consigo editar separadamente cada arquivo que estava aqui dentro. Valeu!